Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Em Realidade Brasileira estamos abordando em diversas aulas muito da história do Brasil, geografia, geopolítica e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos sociais. Aproveite para se inscrever no canal e conferir todos os vídeos que já estão disponíveis. E se já é inscrito, você tem agora a oportunidade de se tornar membro e desbloquear várias aulas para seus estudos. Aproveitando para lembrar que o Revisão de Concursos já atua no mercado brasileiro há mais de 4 anos, divulgando os resumos em mapas mentais, principalmente no Instagram. Então fica por dentro lá também dos bastidores e me manda um direct. Agora sim, vamos direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, lembrando que esse é o nosso método de ensino, indo direto ao ponto para você aprender e memorizar realmente o que é necessário para ser um aprovado. Hoje vamos começar a explorar uma página fascinante da história do Brasil, os ciclos econômicos. Esses ciclos são períodos da nossa história em que a economia do país foi dominada por um tipo específico de produto ou de atividade. Perfeito? Esses produtos eram geralmente exportados para outras partes do mundo e ajudaram a moldar o território brasileiro. Vamos entender melhor esses períodos, então fique muito atento à aula, porque vou abordar cada um dos ciclos econômicos destacados no nosso mapa mental e também vou explicar a realidade atual brasileira e o cenário econômico frente a cada um desses ciclos, perfeito? Então vamos lá. Começando agora com o ciclo do açúcar. Esse ciclo foi vital, foi muito importante para a economia colonial do país, deixou legados que moldaram a sociedade brasileira. Vamos entender esse fenômeno agora na nossa aula. Vamos lá. O açúcar, nos séculos 16 e 17, era considerado um produto de luxo na Europa. O Brasil, com seu clima tropical e terras férteis, se tornou o local ideal para a produção de açúcar em larga escala para atender essa crescente demanda europeia. As plantações de cana-de-açúcar e os engenhos eram unidades produtivas onde a cana era processada para se extrair o açúcar. Os engenhos eram complexos industriais que incluíam as plantações de cana e a infraestrutura para processar essa matéria-prima em açúcar. Eles representavam um grande investimento de capital, incluindo as terras, edificações, maquinário e mão de obra. O lucro obtido com a venda do açúcar impulsionava a economia colonial e era uma das principais fontes de receita para a coroa portuguesa. A mão de obra utilizada nos engenhos era predominantemente escrava. Os africanos eram trazidos para o Brasil no tráfico transatlântico de escravos e forçados a trabalhar nas plantações e na produção de açúcar. As condições de trabalho eram extremamente duras, com jornadas longas e tratamento desumano. Com a expansão dos engenhos, houve também um movimento para o interior, porque a criação de gado se tornou necessária para apoiar a produção de açúcar. Então a pecuária funcionava como uma atividade complementar, fornecendo alimentação e atração animal. Isso também estimulou a ocupação de novas áreas no território brasileiro. O ciclo do açúcar começou a declinar ali no final do século XVII, e parte devido à concorrência de outros produtores, como as Antilhas. Além disso, o esgotamento do solo nas áreas de plantação e a mudança dos interesses europeus para outros produtos, como o ouro, por exemplo, contribuíram para o fim desse ciclo econômico. Bom, o ciclo do açúcar foi um período fundacional na história do Brasil, com impactos profundos na economia, sociedade e geografia do país. Suas reverberações e seus efeitos, sua influência são sentidas até hoje. E compreender esse ciclo é muito importante para qualquer um que deseja entender, claro, a realidade brasileira. Agora vamos entender um pouco do cenário atual do Brasil com relação à produção de açúcar. Para começar aqui, eu já destaco o primeiro fato. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. A região Centro-Sul, especialmente ali no estado de São Paulo, concentra a maior parte dessa produção, com métodos modernos e eficientes de cultivo e processamento da cana-de-açúcar. A tecnologia no campo avançou muito desde os séculos passados. Hoje, as máquinas modernas fazem a colheita da cana e as usinas de açúcar são capazes de processar grandes volumes de cana para produzir não só o açúcar, mas também o etanol, que é um combustível renovável. O Brasil é um player importante no mercado internacional de açúcar, sendo o maior exportador desse produto. O açúcar brasileiro é comercializado em todo o mundo. E as variações no preço global dessa commodity podem ter impacto muito significativo na economia brasileira. A questão da sustentabilidade é agora a parte integral da produção de açúcar. Com o aumento da conscientização sobre as questões ambientais, os produtores estão buscando métodos mais
sustentáveis de cultivo, reduzindo o uso de queimadas e investindo em técnicas que preservem o solo e os recursos hídricos. Além do açúcar, a cana-de-açúcar também é matéria-prima para a produção do etanol, que é usado como combustível nos automóveis, oferecendo uma alternativa muito mais ecológica aos combustíveis fósseis. Esse mercado do etanol tem crescido e se diversificado, oferecendo novas oportunidades econômicas para o Brasil. Bom, para fechar, o açúcar continua sendo um produto de grande relevância para a economia do Brasil, mas hoje a indústria, marcada pela inovação tecnológica, preocupações ambientais e pela importante crescente produção de etanol. Compreender o mercado atual do açúcar é compreender uma parte muito importante da economia brasileira contemporânea. Agora vamos nos aprofundar no brilhante mundo do ciclo do ouro em Minas Gerais, que ocorreu no fim do século XVII e início do século XVIII. Este período foi marcante para a economia e sociedade brasileira, influenciando diretamente a configuração do território e a história do país. Vamos entender tudo sobre esse ciclo agora, vamos lá. No final do século XVII, bandeirantes paulistas descobriram ouro nas regiões que hoje compõem o estado de Minas Gerais. Este acontecimento atraiu milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil e até de Portugal, iniciando o que conhecemos como o ciclo do ouro. A exploração do ouro trouxe riquezas imensas e a coroa portuguesa queria garantir sua parte. Então foi implementado o quinto, o imposto que reservava para Portugal 20% de todo o ouro encontrado. Perfeito? Eu vou repetir. A exploração do ouro trouxe riquezas imensas e a coroa portuguesa queria garantir a sua parte. Com isso foi implementado o quinto, que seria o imposto que reservava para Portugal 20% de todo o ouro encontrado. Para controlar a exploração e cobrança do quinto, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era fundido e taxado. Com o afluxo de pessoas, a região das Minas viu o surgimento de uma sociedade complexa. Diversas camadas sociais emergiram, incluindo mineradores, comerciantes, funcionários da coroa e, infelizmente, escravizados africanos e seus descendentes, que foram forçados a trabalhar nas minas. A opressão da coroa e a pesada tributação geraram descontentamento, levando a rebeliões como a famosa Inconfidência Mineira. Estes movimentos foram muito importantes, cruciais na formação da consciência nacional na luta pela independência do Brasil. O ciclo do ouro não durou para sempre. No século XVIII, as minas começaram a se esgotar e a extração do ouro se tornou menos lucrativa. Isso juntamente com o aumento da repressão e tributação da coroa. Tudo isso levou ao declínio desse ciclo econômico. Bom, o ciclo do ouro foi um período de intensa mudança econômica, social e cultural, e suas consequências são sentidas hoje e fundamentais para compreender a história e a realidade brasileira. Lembrando que temos uma aula aqui falando mais detalhadamente, uma aula apenas falando sobre o ciclo do ouro. Então não esquece de conferir. Agora vamos entender e explorar como o ouro continua a desempenhar um papel muito importante na economia brasileira moderna nos dias atuais. Embora os dias dos bandeirantes e as corridas ao ouro tenham ficado para trás, o Brasil ainda permanece sendo um player muito importante e significativo no mercado global do ouro. Você sabia disso? Pois é. Vamos examinar esse cenário mais a fundo e suas influências já no mundo atual. Atualmente, o Brasil está entre os maiores produtores de ouro do mundo. A produção moderna de ouro se concentra principalmente no estado de Minas Gerais, mas também em outros estados, como Pará e Goiás, continuando a ser um setor muito importante para a economia local e também nacional. Os métodos de extração do ouro evoluíram muito, desde o ciclo do ouro histórico que acabamos de ver. Hoje, a mineração utiliza tecnologias avançadas que aumentam a eficiência e reduzem o impacto ambiental. No entanto, e eu falo no entanto, ainda existem desafios muito grandes relacionados à mineração ilegal e ao uso de mercúrio na extração artesanal de ouro. A mineração de ouro gera empregos e contribui para o PIB brasileiro. Além disso, o ouro é um ativo de grande relevância no mercado financeiro, sendo utilizado como investimento e reserva de valor, tanto por indivíduos quanto também por instituições, incluindo bancos centrais. Perfeito? A extração de ouro hoje está sujeita a grandes critérios e normas ambientais. No entanto, o desafio de equilibrar a atividade econômica com a conservação ambiental continua. Além disso, comunidades locais e povos indígenas são frequentemente afetados por essa mineração, o que requer uma abordagem responsável e também sustentável.
O futuro da mineração de ouro no Brasil passa pela inovação e pelo desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. A indústria está buscando maneiras de minimizar os impactos negativos e maximizar benefícios econômicos, em um contexto de crescente conscientização ecológica e demanda global por ouro. Embora o papel do ouro na economia brasileira tenha mudado ao longo dos séculos, sua relevância ainda continua. Entender o cenário atual da mineração do ouro é também muito importante para qualquer um que queira aprender sobre a complexa teia da realidade econômica do Brasil. Perfeito? Vamos avançar agora e mergulhar nos anos dourados do café no Brasil, especificamente no Sudeste durante os séculos 19 e 20. Lembro também que temos uma aula disponível aqui só falando sobre a economia cafeeira, era do café no Brasil. Então não esquece de conferir depois da aula de agora, perfeito? Então vamos lá. Esse período foi muito importante para o desenvolvimento econômico do país e deixou marcas profundas na nossa sociedade. Se preparem porque a viagem no tempo vai ser grande e vai ser muito bacana entender esses momentos-chave aqui agora. A produção de café no Brasil ganhou destaque no século XIX. O Sudeste, especialmente o Vale do Paraíba, o Rio de Janeiro e, posteriormente, o estado de São Paulo, se tornaram o centro da produção devido ao clima favorável e à disponibilidade de terras férteis. O sucesso do café levou ao crescimento de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A riqueza gerada pelo café financiou infraestruturas urbanas, como ferrovias, estradas e portos, e foram essenciais para o transporte desse grão. Inicialmente, a produção de café utilizou a mão de obra escrava, porém, com a abolição da escravatura em 1888, houve uma transição para o trabalho livre, com a chegada de imigrantes europeus que vieram trabalhar nas fazendas de café. O café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, influenciando significativamente a economia nacional. Os barões de café, proprietários das grandes fazendas, acumularam poder e influência, desempenhando papéis importantes na política nacional. Após décadas de sucesso, o ciclo do café começou a declinar devido à superprodução e à Grande Depressão de 1929, que causou uma queda nos preços. Isso acelerou a diversificação da economia brasileira com investimentos em outras áreas, como, por exemplo, a indústria. O ciclo do café foi um período de transformações profundas. E o legado desse ciclo ainda pode ser visto hoje na sociedade brasileira, desde a configuração das cidades até os padrões de desenvolvimento econômico. Perfeito? Agora, nossa jornada para entender a influência econômica do grão do café continua. E agora vamos entender como o café ainda impulsiona regiões, cria empregos e faz parte da identidade nacional. Perfeito? Agora vamos entrar no cenário atual do café no Brasil. Se concentre. Atualmente, o Brasil mantém sua posição como o maior produtor e exportador de café do mundo. O país é responsável por cerca de 1/3 da produção global, com uma grande variedade de cafés, desde o café commodity até os cafés especiais de alta qualidade. As técnicas de cultivo do café no Brasil evoluíram muito. Hoje, os produtos utilizam tecnologias avançadas de irrigação, manejo de pragas e colheita, aumentando a produtividade e, claro, a sustentabilidade das fazendas. Tem ocorrido um crescimento substancial no segmento de cafés especiais, que são apreciados por suas qualidades únicas e métodos de produção que respeitam o meio ambiente e garante, claro, uma remuneração justa para os cafeicultores. A cafeicultura é uma fonte vital de emprego e renda, especialmente nas áreas rurais. Estima-se que a cultura do café sustente milhões de empregos pelo Brasil, desde a colheita até a fase de exportação. O setor cafeiro enfrenta desafios contemporâneos, como a necessidade de práticas agrícolas sustentáveis e adaptação às mudanças climáticas. A resiliência do café às condições climáticas variáveis é crucial também, é muito importante para a continuidade do seu sucesso econômico. Bom, a relevância do café na economia brasileira permanece indiscutível. Ele é um pilar de estabilidade econômica, um ícone cultural, uma janela para o futuro através da inovação sustentável. Entender a cadeia de valor do café é entender o setor vital da nossa economia brasileira. Perfeito? Agora vamos avançar e nos concentrar em um aspecto fundamental também na nossa realidade: a pecuária e seu papel nos ciclos econômicos do açúcar e do ouro. Entender como a atividade da pecuária foi essencial para o desenvolvimento econômico e a exploração do território brasileiro. Perfeito? Então, vamos continuar, continue focado, direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios. Vem comigo. No período colonial, a pecuária se estabeleceu como uma atividade de suporte para os ciclos do açúcar
e do ouro. Isso porque o gado fornecia alimento e matéria-prima, como couro, para as populações nas regiões de engenho e mineração. Além disso, os animais eram fundamentais como força de trabalho nas fazendas e no transporte de carga. À medida que a demanda por produtos pecuários crescia, os criadores de gado começaram a se deslocar para o interior, em busca de novas pastagens. Esse movimento impulsionou a criação de caminhos e rotas que se tornaram vitais para a comunicação e, claro, para o comércio entre essas regiões do Brasil. A atividade pecuária levou à ocupação de regiões que estavam além das zonas de cultivo do açúcar e das áreas de extração de ouro. Então isso acabou promovendo o povoamento e a criação de infraestrutura em lugares que anteriormente eram pouco habitados, contribuindo para a expansão territorial do Brasil. A expansão da pecuária também levou ao contato e muitas vezes o conflito com populações indígenas. Ao longo do tempo, algumas dessas interações deram origem a acordos e miscigenações culturais, com a formação de vilas e cidades que se integraram à dinâmica colonial. A pecuária deixou um legado duradouro no Brasil, não só na configuração do território, mas também na cultura. Muitas tradições, festas e até pratos típicos brasileiros têm suas raízes na atividade pecuária nos tempos coloniais. A atividade pecuária mudou a ocupação e desenvolvimento do território brasileiro. E entender esse processo é entender como a economia e a geografia do Brasil foram moldados desde o período colonial. Agora vamos entender o papel atual da pecuária na economia brasileira. Vamos discutir o papel contemporâneo da pecuária. A pecuária tem sido um dos pilares do desenvolvimento econômico do Brasil e continua a desempenhar um papel muito importante em várias dimensões econômicas e sociais do país. A pecuária é um dos maiores segmentos da economia brasileira, contribuindo significativamente para o Produto Interno Bruto, o PIB, do país. Inclui a produção de carne bovina, suína, de frango, leite, couro e outros produtos derivados, representando uma parcela muito importante das atividades agrícolas do Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne, especialmente carne bovina e de frango. Esse setor é muito importante para a balança comercial do país, gerando significativa entrada de divisas estrangeiras e reforçando a posição do Brasil no mercado global. A modernização da pecuária brasileira inclui a adoção de técnicas avançadas de manejo, genética, nutrição e saúde animal. Os avanços tecnológicos ajudam a aumentar a sustentabilidade do setor, reduzindo o impacto ambiental e melhorando a qualidade dos produtos. A pecuária enfrenta desafios significativos relacionados ao impacto ambiental, como desmatamento, emissões de gases de efeito estufa e o uso intensivo de recursos naturais. Há uma crescente pressão por práticas que sejam mais sustentáveis e que equilibrem as necessidades econômicas com, claro, a conservação ambiental. A pecuária tem uma forte influência na estrutura social e econômica de muitas regiões, especialmente no centro-oeste e no norte do Brasil. Ela é fundamental para a economia local, criando empregos e sustentando comunidades rurais. A pecuária continua sendo um setor vital, muito importante na economia brasileira, com um impacto profundo na vida econômica, social e ambiental do país. Como futuros servidores públicos, é essencial entender tanto as contribuições quanto os desafios enfrentados por esse setor. Bom, agora vamos mergulhar em um dos períodos mais fascinantes e transformadores da história econômica do Brasil, o ciclo da borracha. Sim, esse ciclo foi especialmente significativo para a região da Amazônia e teve um impacto profundo no desenvolvimento do norte do país. Vamos explorar os principais aspectos desse ciclo comigo agora. No auge do ciclo da borracha, entre 1879 até 1912, cidades como Manaus e Belém experimentaram um crescimento econômico sem precedentes. Com a riqueza gerada pela exportação da borracha, essas cidades viram a construção de teatros, palácios e infraestrutura urbana comparável às grandes cidades europeias, inclusive. A extração de borracha era realizada por seringueiros, muitas vezes migrantes nordestinos que se aventuravam na floresta para coletar o látex. Esses trabalhadores viviam em condições precárias e estavam sujeitos ao sistema de aviamento, onde recebiam os suprimentos de crédito dos patrões e se endividavam, ficando muitas vezes presos a essa dívida. O ciclo começou a declinar no início do século XX, com a concorrência da borracha plantada nos jardins botânicos de Kelp, que foram transportadas e cultivadas com sucesso em colônias britânicas no Sudeste Asiático.
Essas plantações mais fáceis de coletar, mais produtivas, levaram à queda dos preços e ao declínio da borracha amazônica. Uma pena, né? Bom, embora o boom da borracha tenha sido temporário, seu legado é duradouro. A riqueza gerada e os padrões de desenvolvimento urbano definiram uma configuração das principais cidades da Amazônia. Socialmente, a migração e a exploração dos seringueiros destacaram as questões de equidade e justiça, que continuam a durar até hoje. O ciclo da borracha é um capítulo crucial, muito importante na história do Brasil, destacando tanto as possibilidades de desenvolvimento econômico quanto os desafios sociais e ambientais. Estudar esse ciclo também é muito importante para compreender as complexidades da realidade brasileira, especialmente a amazônica. Agora, vamos discutir a situação atual da borracha no Brasil e sua relevância econômica em tempos modernos. Apesar de não estar mais no auge durante o ciclo da borracha, que nós acabamos de aprender, esse setor ainda desempenha um papel muito importante em várias regiões do país. Então vamos entender agora, vamos lá. Atualmente o Brasil é um dos produtores de borracha natural, mas não está entre os líderes globais, que são predominantemente países do Sudeste Asiático, como a Tailândia e a Indonésia. Tá? No Brasil, a borracha é principalmente cultivada nos estados do Acre, Bahia, São Paulo e Mato Grosso. O Brasil enfrenta desafios muito importantes no mercado global da borracha, principalmente devido aos custos de produção mais altos e à produtividade comparativamente menor em relação aos líderes de mercado asiáticos. Isso afeta, claro, a competitividade internacional da borracha brasileira. A borracha natural tem uma ampla gama de usos, desde a fabricação de pneus e produtos automotivos até a aplicação em bens de consumo, como calçados e artefatos de borracha. A demanda por esses produtos mantém o setor relevante, apesar desses desafios que eu acabei de citar. E há um esforço contínuo do Brasil para poder melhorar a qualidade e a produtividade da borracha natural por meio de pesquisas e inovações tecnológicas. Programas de melhoramento genético e técnicas de manejo agronômico estão sendo desenvolvidas para tornar a produção mais competitiva no cenário mundial. Em face desses desafios ambientais globais, há também um movimento crescente no Brasil para promover práticas de produção da borracha mais sustentáveis. E isso inclui a redução do impacto ambiental da produção e a utilização da borracha como uma forma de desenvolvimento econômico que pode ajudar na conservação das florestas. Embora a borracha não domine mais a economia brasileira, como no passado, mas ela continua a ser uma indústria importante para certas regiões e para o desenvolvimento sustentável do país. Entender a dinâmica atual da borracha ajuda a apreciar tanto os desafios quanto as oportunidades que esse setor enfrenta no cenário econômico global. Bom, olha só, chegamos ao tópico do nosso mapa mental sobre a industrialização brasileira. E, sobretudo, o que aconteceu em São Paulo e grande parte da região sudeste a partir de 1920 a 1930, que contribuiu muito para a formação de um mercado interno nacional e a integração econômica de todo o território. Porém, eu vou recomendar que vocês assistam às aulas 26 e 27, porque lá você terá um conteúdo muito mais detalhado sobre o processo de industrialização brasileira. Por exemplo, a aula 26 cobre sobre o processo desde 1800 até 1985 e a aula 27 vai de 1985 até os dias atuais. Então, não deixa passar que essas duas aulas são muito importantes para você entender o que esse processo influenciou em nossa economia e, consequentemente, em nossa sociedade. Em nossa aula aqui sobre ciclos econômicos agora, vamos direto para o tópico da construção de Brasília e o avanço da fronteira agrícola, que são os principais responsáveis pela ocupação do Centro-Oeste. Perfeito? Então vamos lá, vem comigo. Vamos focar nesse período muito importante para a configuração do território brasileiro. A década de 1960, especial atenção à construção de Brasília e ao avanço da fronteira agrícola, tema fundamental para a realidade brasileira. A construção de Brasília e o avanço da fronteira agrícola foram fundamentais para a ocupação e desenvolvimento do Centro-Oeste. Perfeito? Primeiro, começando com a nova capital. Inaugurada em 1960, Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Uma decisão política que tinha como objetivo promover a interiorização do desenvolvimento e a integração nacional. Tudo isso é muito importante e relevante, então mantenha atenção porque aqui é direto ao ponto. Perfeito? Toda palavra, toda frase vale muito e, claro, pode valer uma questão na sua prova. Continuando.
Localizado no coração de Brasil, a construção de Brasília atraiu trabalhadores, investimentos e infraestrutura para o Centro-Oeste, estimulando o crescimento dessa região. Brasília é notável pelo seu plano urbanístico inovador, conhecido como Plano Piloto, desenhado pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A cidade foi planejada com o formato de um avião, simbolizando o progresso e a modernidade. Este projeto não apenas mudou a paisagem local, mas também estabeleceu um novo padrão de urbanização no Brasil. Na mesma época da construção de Brasília, houve significativos incentivos para a expansão agrícola lá no Centro-Oeste. A introdução de culturas adaptadas ao cerrado, como a soja e a melhoria da infraestrutura de transporte, incluindo as estradas e ferrovias, permitiram a rápida expansão da agricultura. Este avanço transformou o Centro-Oeste num dos principais polos agrícolas do país. A construção de Brasília e a expansão agrícola trouxeram um dinamismo econômico sem precedentes para o Centro-Oeste. Isso incluiu a criação de empregos, o aumento da urbanização e melhorias na condição de vida. Além disso, a região atraiu investimentos de diversas partes do Brasil e do mundo, consolidando sua importância econômica nacional. Apesar dos avanços e da rápida ocupação do Centro-Oeste, a rápida ocupação do Centro-Oeste também levou a desafios significativos, especialmente em termos ambientais. O desmatamento e a degradação do cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul, têm sido pontos de muita preocupação. A sustentabilidade das práticas agrícolas e o equilíbrio entre crescimento e conservação ambiental são questões que ainda demandam muita atenção, até os dias de hoje. A década de 60 foi um marco para o Centro-Oeste brasileiro, com a construção de Brasília e o avanço da fronteira agrícola impulsionando o desenvolvimento da região. Esses eventos não apenas transformaram o cenário econômico e social do Centro-Oeste, mas também moldaram o curso do desenvolvimento nacional. E entender esses fenômenos é crucial, muito importante para qualquer um que deseja compreender a complexidade da realidade brasileira. Bom, vamos agora discutir a situação atual da fronteira agrícola no Brasil, um tema muito importante para entender os desdobramentos econômicos, ambientais e sociais do desenvolvimento agrícola contemporâneo. A expansão da fronteira agrícola continua a ser uma força muito importante na economia brasileira, mas também traz junto com ela uma série de desafios. Entender comigo. Atualmente, a fronteira agrícola brasileira continua a se expandir, especialmente nas regiões do Centro-Oeste e do Norte, incluindo estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e partes da Amazônia. Essa expansão é impulsionada pela demanda global por commodities agrícolas como a soja, milho e a carne. A moderna fronteira agrícola do Brasil se beneficia de avanços significativos em tecnologia, que inclui o melhoramento genético de culturas, técnicas avançadas de manejo do solo e da água e também a agricultura de precisão. Essas tecnologias têm permitido um aumento notável na produtividade, fazendo do Brasil um dos líderes mundiais em produção agrícola. A fronteira agrícola brasileira está fortemente integrada ao mercado global. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, que contribui significativamente para a balança comercial do país. No entanto, isso também torna a economia brasileira sensível às flutuações nos mercados internacionais. A expansão da fronteira agrícola tem levado a preocupações significativas relacionadas ao desmatamento, à perda da biodiversidade e aos impactos sobre comunidades indígenas e locais. O desafio de equilibrar o crescimento econômico com sustentabilidade ambiental e justiça social é um dos principais temas de debate no Brasil hoje. O governo brasileiro, os organismos internacionais, têm implementado uma série de políticas e regulamentos para gerenciar a expansão da fronteira agrícola, e isso inclui legislação ambiental, zonas de proteção, incentivos para práticas agrícolas sustentáveis e esforços para combater o desmatamento ilegal. A fronteira agrícola do Brasil desempenha um papel crucial, muito importante na economia nacional e no mercado global de alimentos. Embora ofereça oportunidades econômicas, também apresenta desafios complexos que exigem soluções inovadoras e colaborativas. Perfeito? Avançando em nosso mapa mental, vamos agora explorar como o território brasileiro, até a primeira metade do século XX, consistia em arquipélagos econômicos, ou seja, regiões que, apesar de fazerem parte do mesmo país, eles não tinham uma integração econômica significativa entre si. Esse é um conceito muito importante para entender a formação econômica e social do Brasil, tá?
Até o início do século XX, o Brasil era marcado por regiões que desenvolviam suas economias de maneira bastante isolada. Cada arquipélago econômico, eu digo entre aspas, se concentrava em produtos específicos, como açúcar no Nordeste, café no Sudeste, borracha na Amazônia, com pouca ou nenhuma integração econômica entre essas regiões. Uma das principais razões para essa desarticulação era a falta de infraestrutura de transporte adequado, o que já é de se imaginar, né? Estradas eram muito escassas e, em casos, até precárias. As ferrovias eram isoladas e não formavam uma rede nacional. Isso dificultava o comércio entre diferentes partes do país, reforçando a autonomia regional. Bom, as políticas econômicas eram frequentemente definidas por interesses regionais, locais, com pouca coordenação e visão nacional. Cada região defendia suas políticas que favoreciam suas próprias economias, muitas vezes em detrimento de uma política econômica nacional, muito mais coesa. Cada região se especializava em produtos diferentes de acordo com suas condições naturais e históricas. E essa especialização aumentava a falta de integração, porque cada arquipélago focava em maximizar, em aumentar a sua própria produção e exportação, sem levar em conta o mercado interno. Essa fragmentação impactava negativamente no desenvolvimento nacional. Sem uma economia integrada, era difícil, muito difícil desenvolver uma base industrial comum ou uma política econômica que promovesse o crescimento equilibrado. Além disso, essa desarticulação contribuía muito para desigualdades regionais acentuadas, que continuam até os dias de hoje. Até a primeira metade do século XX, o país era menos um país unificado economicamente, mais uma coleção de economias regionais isoladas. E essa estrutura teve implicações profundas para a forma como o Brasil se desenvolveu economicamente e também na sociedade. Compreender essa realidade é muito importante para entender os desafios e oportunidades que moldaram o nosso Brasil moderno. Agora vamos discutir como essa integração do Brasil aconteceu e acontece já no século XXI. Bom, após o período histórico de fragmentação, como nós acabamos de ver, o país tem feito esforços significativos para unificar sua economia, promovendo a integração mais profunda entre as diversas regiões. Vamos detalhar os aspectos principais desse processo. Continua comigo. Um dos pilares da integração econômica do Brasil moderno é o desenvolvimento da infraestrutura de transporte. Projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos têm sido muito importantes para conectar as regiões produtivas e mercados consumidores. E, claro, também a portos de exportação. Exemplos notáveis incluem a Transnordestina e a expansão do Porto de Itaqui. Ok? Vou repetir esse tópico que é muito interessante. Vamos lá. Um dos pilares da integração econômica do Brasil moderno é o desenvolvimento da infraestrutura de transportes. Projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos têm sido muito importantes para conectar regiões produtivas aos mercados consumidores e a portos de exportação. Exemplos são a Transnordestina e a expansão do Porto de Itaqui. O governo brasileiro tem implementado diversas políticas voltadas para a redução dessas desigualdades regionais. Programas como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, têm como objetivo promover o desenvolvimento em regiões historicamente menos favorecidas, estimulando uma distribuição mais equitativa, mais igualitária do crescimento econômico. A integração do mercado interno tem fortalecido pelo aumento do comércio entre essas regiões, e isso é facilitado por uma política tributária mais uniforme e pela eliminação das barreiras fiscais entre os estados, além do incentivo à formação de cadeias produtivas integradas que transcendem as fronteiras estaduais. A tecnologia também tem um papel muito importante na integração econômica do país. A digitalização dos serviços financeiros, o comércio eletrônico e o acesso ampliado à internet em áreas remotas têm ajudado muito a unir o mercado nacional, oferecendo oportunidades econômicas além das capitais e grandes centros urbanos. Apesar dos progressos, a integração econômica no Brasil ainda enfrenta grandes desafios. Questões como a burocracia excessiva, a corrupção, a ineficiência logística e a volatilidade política podem atrapalhar os esforços de integração. Além disso, a sustentabilidade ambiental, que é sempre um tema muito presente, permanece também como um desafio muito importante nas políticas do desenvolvimento territorial. Bom, a integração econômica do Brasil tem evoluído muito desde meados do século XX. Embora progressos notáveis tenham sido alcançados, o caminho para uma integração plena ainda requer muita atenção aos desafios existentes. Entender esses processos é fundamental para qualquer pessoa que deseja compreender de fato as dinâmicas econômicas atuais do Brasil.
Bom, agora com base em todo o conteúdo que foi explicado até aqui, vamos fechar nossa aula resolvendo duas questões. Vamos colocar em prática tudo o que você aprendeu. Aproveita, deixa o like no vídeo, compartilha com quem você acredita que vai ajudar muito nos estudos todo esse conteúdo, ativa as notificações para ser avisado pelo YouTube sempre quando eu publicar uma aula nova aqui e, claro, deixa seu comentário. Antes das questões da aula de hoje, vou deixar um recadinho em menos de um minuto e eu já volto para a gente ir direto para as questões. Vamos lá. Estabilidade, um excelente salário e a realização de um sonho estão a apenas um passo de distância. Com a gente, você não está apenas estudando, está saindo na frente da concorrência. Aproveite agora essa oportunidade e adquira nosso combo de mapas mentais Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, com as disciplinas de português, matemática, noções de direito e realidade brasileira. São 525 mapas mentais completos para você ficar a um passo para uma vida de realizações e segurança que você merece. Vamos à primeira questão da tela. Durante os séculos 16 e 17, o ciclo do açúcar foi uma das principais atividades econômicas no Brasil colonial, tendo impacto significativo na sociedade e na economia da época. Com base nos conhecimentos sobre esse período, identifique qual das seguintes afirmações é a verdadeira. Agora é com você. Deixa em pausa o vídeo e volta para nós comentarmos juntos a resposta da questão. Se você escolheu a alternativa C, acertou. Essa é de fato a alternativa correta da questão, porque destaca acertadamente o papel da pecuária como uma atividade complementar que não apenas apoiava a produção de açúcar fornecendo alimentação e tração animal, mas também como um instrumento para a expansão territorial no Brasil colonial. Essa expansão foi muito importante, foi essencial para a ocupação de novas áreas e, claro, para a sustentação dos engenhos. A alternativa A está errada, porque a mão de obra nos engenhos era predominantemente escrava, com africanos trazidos através do tráfico transatlântico de escravos e não por trabalhadores livres europeus. A alternativa B também está errada, porque os engenhos de açúcar eram complexos industriais grandes e significativos que representavam um enorme investimento de capital e eram uma das principais fontes de receita para a coroa portuguesa, tendo um papel fundamental na economia colonial. A alternativa D está errada, porque, de acordo com o contexto histórico, o açúcar era considerado um produto de luxo na Europa durante os séculos 16 e 17. Possuía um alto valor comercial, o que incentivava, claro, a sua produção em larga escala aqui no Brasil. A alternativa E está errada porque o ciclo do açúcar começou a declinar no final do século 17, principalmente devido à concorrência de outros produtores, como as Antilhas, e a mudança dos interesses europeus para outros produtos como o ouro, por exemplo. Ele não manteve sua predominância até o início do século XX. Perfeito? Agora vamos para a segunda questão. Analisando o período do ciclo do ouro em Minas Gerais, que ocorreu no final do século XVII e início do século XVIII, qual das seguintes afirmações é a correta? Responda, coloque em pausa e aqui a gente volta daqui a pouco para resolver juntos. A alternativa correta é a letra A, porque aborda corretamente a Inconfidência Mineira como um reflexo direto do descontentamento com a opressão e da alta tributação imposto pela coroa portuguesa. Este movimento foi fundamental na formação da consciência nacional e nas discussões sobre a independência do Brasil, se destacando como um dos mais significativos conflitos sociais desse período. A letra B está errada, porque o quinto era um imposto que reservava para Portugal 20% do ouro encontrado, e não 5%. Isso foi uma pegadinha, representando uma grande parte da riqueza extraída que era enviada à metrópole. A alternativa C está errada, porque, ao contrário do que sugere, houve várias rebeliões e movimentos sociais durante o ciclo do ouro, incluindo a Inconfidência Mineira, como resposta à opressão e apesar da carga tributária imposta aos mineradores. A letra D está errada, porque a descoberta do ouro provocou uma grande migração interna, atraindo pessoas de diferentes partes do Brasil e de Portugal, não estando limitado ao controle dos colonos portugueses. E a letra E, para fechar, também está errada, porque o ciclo do ouro entrou em declínio já no século XVIII, quando as minas começaram a se esgotar e a exploração se tornou menos lucrativa, desviando o foco da coroa portuguesa para outras fontes de riqueza, como, por exemplo, o ciclo do café no século XIX. Essa foi a nossa aula aqui abordando os ciclos econômicos. Uma aula riquíssima em conteúdo, acredito que essa tenha batido o recorde de tempo e de duração de aulas da disciplina de realidade brasileira com relação ao tempo. Já estamos aí passando de 40 minutos praticamente.
Essa aula faz parte do módulo do seu edital para quem está se preparando no Concurso Nacional Unificado Bloco 8, sobre o desenvolvimento econômico, concentração de renda e riqueza. Aula sobre ciclos econômicos. Aula sobre ciclos econômicos. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Tenho certeza que todo o conteúdo abordado aqui vai garantir a você um extraordinário aprendizado até a sua prova. Te espero nas próximas aulas. Até lá!